Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. E no programa de hoje a gente vai tratar sobre violência obstétrica. E para conversar com a gente eu convidei a Marília Freire, que é integrante do coletivo feminista Humaniza. Ela também é bacharel em Direito, estudante de Psicologia, ela é especialista em Direito Penal e integra também a Frente pelo Desencarceramento. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciana. Obrigada pelo convite. Agradecer o convite, a cenário e o espaço para a gente estar conversando sobre esse tema tão importante para o nosso Amazonas. Importante e, assim, é algo muito comum, né, Marília? A gente, às vezes, não tem a dimensão do quanto a violência obstétrica ela está aí no dia a dia dessas mulheres, né? E aí eu queria justamente começar te perguntando, assim, como essa violência ela é praticada, né? Porque às vezes as mulheres passam por isso e depois de muitos anos elas vão se dar conta de que sofreram uma violência. Sim, primeiro a gente talvez teria dados maiores e até mais impressionantes se a gente tivesse mais informações chegando às mulheres, né? Então, como você falou, às vezes a mulher passou por uma violência na situação de gravidez, parto e abortamento, que está incluído dentro do conceito de violência obstétrica, mas só vai saber que sofreu essa violência ali muitos anos depois, às vezes 20 anos depois, como muitas membros, inclusive do nosso coletivo, que só vieram se dar conta de que sofreram violência depois que tiveram contato com o conceito de violência obstétrica, né? Então isso acaba também invisibilizando um pouco os dados, a gente não consegue ter um dado mais concreto do índice e até as pessoas falam assim, alguns estados têm mais casos de violência obstétrica do que outros estados. Aí quando a gente vai verificar esses estados onde tem mais casos, na verdade tem mais informação, mais conscientização da população, mais trabalho e esforços, não só dos movimentos sociais, da sociedade civil, mas também do poder público de informar as mulheres e as famílias do que é violência obstétrica. E aí os dados eles realmente vêm e aparecem. Então a gente tem, na verdade, uma grande subnotificação por conta de não ter essa informação, né? Sim. E eu acho que todo mundo já ouviu, né, um depoimento de alguma mulher que ali durante o parto ela ouviu frase do tipo, tá chorando porque não chorou quando estava fazendo. Tem essas falas bem grotescas, assim, bem violentas. E são atos ali praticamente normalizados, né? Eu queria que tu desse alguns exemplos de outras situações que às vezes passam despercebidas, né? Porque é tão normalizado assim que as pessoas não percebem. Acho que a primeira coisa é a gente saber que a violência obstétrica ela pode ser cometida por qualquer profissional que está dentro da assistência obstétrica. Então ela pode ser cometida desde o porteiro da maternidade até o maqueiro, o assistente do médico, o próprio médico, o enfermeiro, técnico de enfermagem. Há uma gama de profissionais que estão ligados à assistência a essa mulher que podem vir a cometer qualquer uma dessas violências obstétricas. E eu sempre ressalto isso porque a gente tem uma ideia até de que os movimentos são contra médicos. E não se trata de uma demonização dessa profissão tão importante para a saúde, mas da gente enxergar que as práticas são normalizadas, como tu falaste, mas que podem ser atribuídas a qualquer um desses profissionais que estão dentro da rede da assistência. Né? E aí a gente tem dentro do leque de violências obstétricas possíveis, essa que você menciona, que é você desdenhar do sofrimento de uma mulher em trabalho de parto, verbalmente, que é uma violência verbal, é uma dessas possibilidades. A gente tem violência física, a gente tem outras formas de violência verbal, como ofensas, o próprio racismo e várias outras circunstâncias. A gente tem a possibilidade de essa mulher sofrer uma violência sexual e a possibilidade dela sofrer um assédio, por exemplo, dentro da maternidade durante o trabalho de parto, estupro, por exemplo, dentro do contexto das violências sexuais,
e chegando à possibilidade de realmente a gente ter uma gravidade maior de um desfecho morte, que pode vir a configurar um homicídio culposo ou doloso, dependendo do caso. Então, podem ser múltiplas violências dentro do contexto da violência obstétrica, né? E você acha que isso acontece, assim, é um reflexo muito provavelmente da sociedade que a gente tem, assim, dessa questão do machismo, né? Do machismo estrutural ali. Mas você acha que de repente falta alguma coisa na formação, talvez ali uma formação mais humanística, não sei. Olha, a gente enxerga várias possibilidades de problemáticas, e uma delas passa sim pela formação dos profissionais, né? A gente tem ali uma formação que automatiza a assistência, o atendimento, um pouco robotiza os profissionais, então não tem tanto tato de humanização mesmo. Inclusive aqui no Amazonas a gente tem um TAC, um termo de ajustamento de conduta, feito entre o Ministério Público Federal e a Universidade Federal do Amazonas, para que seja enfrentada a temática da violência obstétrica dentro dos cursos da Universidade Federal, para que isso perpasse a formação desses profissionais que vão atuar na assistência. Então a gente tem uma disciplina oriunda desse TAC, que se chama Gênero e Cuidado em Saúde, e nessa disciplina tem profissionais da fisioterapia, da educação artística, da medicina, da psicologia, da enfermagem, da educação física, da fisioterapia, não sei se eu já falei, mas uma disciplina multidisciplinar, de fato, dos professores, e que vem trazer a possibilidade de uma outra perspectiva dentro dessa formação. Eu acho que nenhum profissional é repetidor do conhecimento que adquiriu. E isso não é só na medicina, não é só na assistência em saúde, o próprio direito, muitas vezes, é um repetidor, né, do que está na legislação, do que está na jurisprudência. E na assistência isso também acontece. Então a gente tem uma falha, sim, de humanização nesse aspecto da formação, né? E que a gente precisa rever, isso precisa ser revisto. Passa por um machismo estrutural, sim, mas passa também por um processo histórico de medicalização dos corpos, né? De que os processos não são naturais, de que o parto não é um processo natural, né? Tem um momento aí na chave histórica da medicina, em que a medicina vai se apropriar mesmo dos processos que são naturais, trazer para dentro desse saber cientificizado, e isso também dentro de um contexto de exercício de poder, né? Então a gente tem aí uma questão de gênero importante, mas também uma questão de exercício de poder sobre os corpos das mulheres, que obviamente estruturalmente é machismo clássico, mas que vão reverberar nessas condutas e nessas práticas. Muitas vezes nem sempre de forma consciente, mas de forma desumanizada mesmo. Porque se a gente for parar para pensar, antes esse momento do parto era muito ali, né, da mulher com outra mulher, que era o papel da parteira, né, e isso foi se perdendo. Hoje a gente tem as doulas, né, isso, como é que está essa possibilidade aqui no estado da mulher ter ali o acompanhamento de uma doula? Primeiro, acho que as parteiras tradicionais, elas precisam ser muito respeitadas nos seus saberes, sabe, Luciana? A gente tem dados muito importantes de regiões aqui do estado do Amazonas, do interior, de monitoramento de assistências feitas por parteiras, que não tem desfechos, por exemplo, nem de morte de bebê, nem de morte de mulher. Isso é muito importante a gente lembrar. Não dá pra gente substituir, né? Obviamente tem condutas, procedimentos que são eminentemente hospitalares, que são eminentemente da medicina realmente. Mas a gente não pode descartar, seria irresponsável da nossa parte descartar o saber milenar das parteiras tradicionais, né? E sim, tem um pouco desse trabalho, foi absorvido pelas competências da doula. Aqui no nosso estado do Amazonas a gente tem uma lei que prevê e autoriza o acompanhamento por uma doula. Então nós temos uma lei federal do acompanhante e uma lei estadual da doula, que são duas coisas diferentes. Então a mulher ou a pessoa que gesta, que está em situação de parto, de nascimento do seu bebê,
ela tem direito a ser acompanhada por um acompanhante de sua escolha e também de uma doula. Que aí é uma questão contratual ali entre ela escolhe a doula que ela quiser para acompanhá-la, para dar um suporte emocional, para estar acompanhando um pouco dos sinais ali da evolução do parto, auxilia um pouco nos exercícios, e isso tudo acaba trazendo, transmitindo mais segurança para esse momento, que é um momento de fragilidade natural, e que a doula consegue dar uma segurada mesmo ali, um pouco de suporte que a mulher precisa nesse momento. Você citou a questão da lei do acompanhante, né? Não permitir isso, além de ser contra a lei, é também uma forma, né, de violência obstétrica. A negativa do acesso ao acompanhante é violência obstétrica. Tanto a negativa, quanto impor à mulher um acompanhante que não é da sua escolha. Porque às vezes a gente tem situações em que a mulher, por exemplo, engravidou do então companheiro, no momento do parto não é mais seu companheiro, e no momento do nascimento essa pessoa que foi companheiro em um determinado momento quer impor a sua presença no momento do parto. E a lei é muito clara, a escolha é da mulher, e se ela não escolheu aquele acompanhante, ele não pode estar participando do momento. Ele não tem direito, e nem o bebê, que às vezes isso é discutido como sendo um direito do bebê que o pai esteja ali. Isso não tem previsão legal, realmente não se sustenta juridicamente, e o direito mesmo é da mulher, de sua livre escolha. Então ela escolhe quem ela quiser. A gente não pode impor uma pessoa que ela não escolheu. E essa negativa é violência obstétrica. A gente teve um problema muito, muito grande aqui no Brasil todo, na pandemia, de que não podiam os acompanhantes, né? E recentemente a gente teve também problemas de acompanhantes não vacinados por uma normativa da própria SES, de que os acompanhantes têm que estar vacinados para adentrar nas unidades e nos centros cirúrgicos, etc., né? Então, isso também precisa ter algum balanceamento, porque também estamos falando de saúde pública. Sim. E esse direito, como todos os direitos, não é um direito absoluto. Precisa ter ali esses cumprimentos de exigências para que a gente também transmita segurança para esse nascimento desse bebê e para a recuperação dessa mulher. Mas, em geral, vocês acreditam que tem esse cumprimento aqui, a gente já evoluiu, precisa evoluir mais? A gente tem ainda denúncias bem recentes de acompanhantes que foram impedidos porque era parto cesárea. Normalmente os partos cesáreos têm mais resistência das unidades, da entrada desse acompanhante, porque o acompanhante vai desmaiar, porque há uma série de justificativas, entre aspas, eu chamo de desculpas mesmo, que a unidade dá, para não permitir o acesso desse acompanhante. Mas é um direito da mulher, então tem que ser cumprido mesmo. Então tem aí um pouco mais de dificuldade quando a gente está falando de parto cirúrgico, ou cesárea, como é comumente chamado, e tem um pouco mais de tranquilidade quando a gente está falando de um parto vaginal ou parto normal. E até essa imposição da cesárea é outro tipo também, né, de violência obstétrica? Sim. Na verdade, a imposição de qualquer modalidade de parto sem evidências científicas ou sem indicação real, a gente está falando de violência obstétrica. Então, você nem pode obrigar uma mulher a passar por um processo e um trabalho de parto, estando em condições e tendo uma indicação real e científica de ir para um parto cirúrgico ou uma cesárea. Ela não pode ser obrigada a fazer um parto normal, se ela tem uma indicação dentro das evidências científicas de que ela precisa passar por uma cirurgia cesárea, né? Isso é violência obstétrica. E o inverso também. Tem uma mulher que que está sendo obrigada a fazer uma cirurgia cesárea, um parto cirúrgico, quando ela, na verdade, quer tentar ou experimentar ou fazer os esforços para ter o parto da forma vaginal ou da forma natural, dependendo de como se chamar. Então, as duas possibilidades configuram violência obstétrica. Isso vai bem na questão principal do conceito de violência obstétrica, que é a questão da autonomia da mulher, do direito de escolha,
da possibilidade dela ter informação suficiente para decidir de forma esclarecida sobre os processos que quer ou não passar dentro do momento do nascimento do seu bebê. Isso até era uma grande polêmica, né? Até pouco tempo atrás, o Brasil era um dos países com o maior número de cesarianas, né? De parto por cesárea. E aí tinha todo uma campanha, né, de conscientização sobre as vantagens do parto natural. Isso continua? Como é que está hoje? Eu acho que a gente passou por essa onda de muitas cesáreas. Também passamos por uma onda de partos humanizados, né? Assim, falando que a gente chama partos do tipo humanizado, porque não necessariamente são humanizados de fato, mas que são vendidos como humanizados. E hoje a gente está com isso um pouco mais equilibrado. A quantidade ainda é muito fora do que foi estabelecido como um dos objetivos do milênio. O Brasil está muito fora ainda do que se espera em termos de dados de quantidade de cirurgias cesáreas, mas a gente já diminuiu assim, consideravelmente. E tem uma questão econômica importante, né, de economia e de tempo, que é economia, que é o fato de que a cirurgia, ou o parto cirúrgico, né, a cesárea, ela é mais rápida. Pode ser agendada, né? Para o médico, pode ser agendada, pode ser programada, não vai ser fora do horário comercial. Então tem umas comodidades que são vendidas tanto para a mulher, inclusive para a família comprar a ideia de que é melhor fazer. Mas a gente também precisa que isso seja muito bem esclarecido ou muito bem informado para essa mulher e para essa família tomar sua decisão, porque a cesárea também ela é uma das possibilidades de alto índice de mortalidade materna. Como toda cirurgia, oferece algo como 6 vezes mais risco do que um parto vaginal, e também os riscos de sofrer uma infecção hospitalar são 10 vezes maior do que no parto vaginal. Então tem coisas, assim, dados mesmo que eu acho que falha, né, na passagem dessa informação, mas hoje em dia também a gente tem um acesso indiscriminado a todo tipo de informação, falsas, verdadeiras, e bem mais do que, por exemplo, quando eu tive meu filho há 20 anos atrás, né? Então tem também hoje um outro contexto de acesso à informação que não se tinha alguns anos atrás. Então acho que aquilo de informação que as mulheres não têm dentro da UBS, durante o pré-natal, ou no consultório particular, ela pode, às vezes, buscar no Google de forma muito facilitada. Não garanto que a primeira informação que ela vai ler é a melhor informação em termos de qualidade, mas ela consegue ler todo tipo de informação, tirar dúvidas também com o profissional depois. Entendi. A gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente retorna com mais cenário de diversidade. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo.
Estamos de volta com o segundo bloco do Cenário Diversidade, que hoje recebe a Marília Freire, do coletivo feminista Humaniza, e a gente está conversando sobre a questão da violência obstétrica. Mas nesse segundo bloco, Marília, eu queria que a gente focasse na questão do racismo obstétrico, né? Mulheres negras são a maioria da população brasileira, né? Então, assim, a gente pode imaginar a dimensão desse problema, né? Vocês têm dados sobre isso? Como é que funciona? A gente tem os dados que chegam para a gente de violência obstétrica, que não contemplam todas as violências que ocorrem no nosso estado, obviamente, mas a gente tem um dado, Luciana, bem importante, que é oriundo da dissertação de mestrado da Raquel Geber, que é da Humaniza, que escreveu sobre mortalidade materna na cidade de Manaus. Ela defendeu acho que faz uns 2 meses só, na UEA, no mestrado em saúde pública. E ela fez um levantamento de todas as fichas de todas as mulheres que morreram num determinado período dos últimos, se não me engano, 3 anos. E que gera, né, um processo investigativo da causa dessa morte, etc. E o dado que a Raquel traz na sua pesquisa é de que mais ou menos 78% dessas mulheres que morreram no parto eram mulheres negras. E, obviamente, que não tem como dizer se todas elas sofreram violência obstétrica. Obviamente que algumas mortes dessas devem ter se dado por algum tipo de fatalidade ou algum fator fora da possibilidade de previsibilidade da assistência, etc. Mas quem está morrendo de fato são as mulheres negras. Né? E aí a gente, quando vai falar de racismo obstétrico, uma das coisas que a gente conversa é que quem que quer que preto nasça? Né, Luciana? Falando bem francamente, assim. E a gente tem um conteúdo colonizado que transpassa todos nós, que a gente tem que fazer um esforço para sair dessa estrutura do nosso país, de que os negros são menos, de que os negros suportam mais, etc., que vai atravessar a assistência obstétrica às mulheres negras. Isso é estruturante. Você tem, por exemplo, um SUS estruturado, lindo no papel, mas que não contempla as especificidades, por exemplo, da população negra. Isso é um fato, né? E dentro da assistência obstétrica, o que a gente tem ali de nuances que vão demonstrar esse racismo obstétrico, por exemplo, muito sem deixar muita dúvida. Você tem na maternidade, lá na recepção, 2 mulheres para serem atendidas na triagem. Ou já foram atendidas na triagem. E ambas estão com a mesma idade gestacional, com a mesma pressão arterial, marcando a mesma quantidade de batimentos cardíacos de si e do bebê. Então, clinicamente, elas são idênticas. Mas a gente só tem um médico nessa unidade. E essas 2 mulheres, uma é branca e a outra é negra. Quem vai ser atendido primeiro, você acha? A branca, com certeza. Por um equívoco de pensamento, vamos dizer assim, racial, de que as mulheres negras suportam mais dor, ou que suportam dor por mais tempo. Isso daí vem do racismo científico, né? Exato. Lá a gente pode citar lá o lombroso, e isso vai ter um impacto grande na nossa sociedade, inclusive no direito penal. Exato, exatamente. E aí a gente tem essa estruturante do nosso sistema de assistência obstétrica, incutido nas cabeças dos profissionais todos, de que as mulheres negras elas podem esperar. E essa espera, ou essa secundarização, que é só uma das formas desse racismo obstétrico, pode levar esse bebê negro, filho dessa mulher negra, à morte. Pode levar essa mulher negra, pela demora no seu atendimento, à morte. Isso, por si só, é violência obstétrica. Com o contexto racial, a gente está nomeando, porque deve ser nomeado, como racismo obstétrico mesmo, não tem outro nome. E quando a gente olha, se afasta um pouco
para ver como funcionam as políticas de Estado no Brasil, a gente sabe que preto não foi feito para viver. Não foi feito para sobreviver à operação policial. Não foi feito para viver fora do sistema carcerário. Várias questões atravessadas pela questão racial. E também não foi feito para nascer. Então, se você tiver que escolher entre nascer um bebê branco e um bebê preto, quem que vai nascer dentro dessa assistência? Isso é gravíssimo. Isso me dói, sabe? Porque é muito mais duro lutar contra a estrutura. A gente sabe, a luta antirracista, ela é uma luta muito dura, que tem que ser feita, que tem que ser pautada em todas as outras lutas. Né? E para além da questão mesmo hospitalar, eu vou trazer um outro dado, que é a questão das mulheres que são familiares ou visitantes de pessoas encarceradas. A gente tem dentro daqui no Amazonas, as unidades prisionais, tem um aparelho que se chama body scan. Todas as pessoas que vão adentrar na unidade têm que passar por esse aparelho que se chama body scan. Quem que está preso? Em geral, é a população negra também, Negra, a grande maioria. negros e periféricos. E periféricos. Não tem o que discutir. Dados. Ou no nosso caso aqui, racializados, digamos assim. Vamos porque chamar tem de racializados. essa mescla com os indígenas. E porque os indígenas muitas vezes não estão identificados dentro do sistema. Então vamos chamar de pessoas racializadas dentro do sistema carcerário. Quem vai visitar essa pessoa, esse preso ou essa presa racializada? Pessoas racializadas, em regra. Pode acontecer de um preso ou de uma presa ter uma esposa, um companheiro que não é racializado, mas essa não é a regra, tá? E se for uma mulher, essa visitante, essa familiar que vai entrar na unidade para fazer a visita, ela obrigatoriamente tem que passar por esse body scan. Aí vou dar uma pausa nessa informação para dizer o seguinte: o body scan, ele é um aparelho utilizado pelos médicos para fazer uma investigação completa do corpo da pessoa, se existe alguma doença ali, como invisível, né? E é usada dentro dos sistemas, foi implementada para evitar ou acabar, bem entre aspas, porque não acabou, com a revista vexatória. Então, para que evitasse a revista vexatória, instalaram os body scan para as pessoas serem submetidas a ele. Uma advogada fez um peticionamento no Brasil à Justiça Federal, dizendo assim: olha, estou grávida, não posso ser submetida ao body scan, porque é um aparelho de altíssima radiação. E não sei se quem está assistindo sabe, mas nem raio-x, que é uma radiação muito menor do que a de um body scan, a mulher grávida não pode passar a uma radiação de um raio-x. Imagina a radiação de um body scan. E essa advogada conseguiu uma decisão da Justiça Federal autorizando ela a não passar pelo body scan, porque estava grávida. Porém, os familiares, amigos, racializados dos presos, que precisa visitá-los, inclusive crianças, inclusive se estiverem grávidas, vão passar pelo body scan normalmente. E aqui no Amazonas, e aí não é uma atividade da Humaniza, mas a Humaniza faz parte da Frente pelo Desencarceramento. A gente foi para a Frente pelo Desencarceramento na época para pensar as mulheres que estavam grávidas dentro do sistema. Porque a gente tinha denúncias de que as mulheres grávidas, quando entravam em trabalho de parto, eram levadas para a maternidade e lá elas eram amarradas durante o trabalho de parto. Não tinham nenhum tipo de liberdade corporal para atuar dentro do seu próprio trabalho de parto, porque eram pessoas encarceradas. A gente foi para a Humaniza, foi para dentro da Frente pelo Desencarceramento com essa pauta. Só que apareceu essa outra pauta que eu vou te dizer agora. Nós temos 3 casos de mulheres que foram visitar os seus companheiros dentro da unidade prisional, passaram pelo body scan no mínimo 2 vezes, porque é na ida e na volta, na entrada e na saída, e que 1 ou 2 dias depois perderam seus bebês, porque estavam grávidas. E a SEAP
Uma vez eu questionei numa reunião e a pessoa que estava representando a SEAP disse: mas você tem que comprovar o nexo causal entre a morte, esse abortamento e a passagem pelo body scan. Sendo que a quantidade de estudos internacionais falando das implicações dessa radiação à gravidez são vastos. É impressionante, porque quando ela me questionou isso, eu fui pesquisar. Então, quem é que está sendo submetido a esse tipo de condição e colocando em risco e perdendo mesmo o seu bebê, o prosseguimento da sua gravidez, porque passou por um equipamento que foi feito para pessoas racializadas passarem. Isso também é racismo obstétrico, né? A gente teve uma live recentemente, recebemos uma estudiosa lá da USP que está fazendo justamente essa investigação a nível de Brasil dos desfechos dessas gravidez de mulheres que passaram pelo body scan em todo o Brasil, nas unidades prisionais. Então, é uma outra forma da gente enxergar esse racismo obstétrico, de como ele existe, de como ele está aí, para além da questão dentro das próprias unidades, desse pensamento de que as mulheres negras suportam mais dor, de que elas podem passar por uma cesárea com menos anestesia. Então, a gente tem relatos de mulheres negras que falam que na mesa de cirurgia estavam sentindo tudo, mesmo reclamando da dor. Eu te confesso que eu fui fazer uma cirurgia ano passado. Eu não sou mãe, né? Então eu nunca passei por um parto. Mas eu fui fazer uma cirurgia que necessitava, né, de levar, enfim, a anestesia. E eu fiquei apavorada, porque assim, eu sempre ouvi esses relatos. E a minha grande preocupação era essa. E assim, eu só fiquei aliviada quando o anestesista, ele é um homem negro. Nossa, eu sentiria alívio na também. hora, assim, foi um alívio que eu não sei explicar. Mas a gente ouve muito, né, esse tipo de relato. E eu também lembro de alguns dados referentes também à questão do pré-natal, né, de que, assim, mulheres negras, ela tem acesso a um número muito menor, né, de consultas durante o pré-natal, e que isso piora muito aqui na região norte. Eu faço só uma vírgula, porque tem aquele dado aqui de que mais mulheres negras morreram, mas essas mulheres que morreram, é outro dado da pesquisa da Raquel, todas tinham no mínimo 6 consultas de pré-natal, que também é um discurso, às vezes, falso, de que as mulheres morrem lá no hospital porque não fizeram pré-natal. Porque não foram adequadamente acompanhadas na unidade básica, etc. Isso, nos dados, não tem se revelado verdadeiro. Né? Então, a gente precisa fazer só essa vírgula, essa ressalva aqui, nosso dado local. Mas, de fato, a gente, comparativamente, e aí a gente vai para a questão que é social mesmo, né? Quem são as mulheres negras que não têm acesso ao pré-natal? São as mulheres que trabalham onde? Em que lugares elas estão que elas não conseguem ir na consulta? De onde elas não estão sendo liberadas, às vezes é do próprio trabalho doméstico, para fazer o acompanhamento adequado. Né? Então, isso atravessa mesmo a nossa estrutura de sociedade do ponto de vista social e econômico, não tem jeito, e a gente precisa pensar políticas públicas que diretamente impactem numa ampliação dessa assistência para essas mulheres. Porque, senão, o que a gente vai ter a longo prazo é menos pessoas negras nascendo. Isso. E a gente começou a falar um pouco no bloco anterior sobre a questão do parto humanizado, né? E aí eu queria ver contigo se isso tem sido feito mesmo aqui no Amazonas. E o que diferencia? Porque teve um momento da tua fala que tu falou que assim, tem um parto humanizado que é vendido, né, para determinadas grávidas e que não é humanizado de fato. Então, como é que é isso? A gente tem o que a gente chama de parto do tipo humanizado. Ele é vendido como humanizado. Você vai poder escolher a sua via de parto, você vai escolher que dia você quer ter o seu bebê, você vai poder escolher o que você quiser, que música você quer que toque.
Só que a humanização, ela é mais do que isso. Ela é respeito de gente. Isso que é a humanização. Então a gente tem pessoas que pagam caro, muitas vezes, por esse parto do tipo humanizado, e que lá na hora que estão internadas em trabalho de parto, não tem uma informação. E a ausência de informação, a mulher que está em trabalho de parto ou que está tendo o bebê ali, numa fase mais ativa do parto, é a violência obstétrica. Então, o trato, a coisa de ser humano para ser humano, ela não vem necessariamente de uma estrutura que muitas vezes é vendida como humanizada. Obviamente que tem coisas que contribuem. Você tem aqui no Amazonas 2 maternidades com serviço de CPNI, Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar. Estruturas muito bem realmente pensadas, muito bem feitas, com um monitoramento muito importante, de profissionais muito qualificados aqui no Amazonas. Na cidade de Manaus, na verdade, porque se a mulher do interior quiser acesso, ela vai ter que vir até aqui, né? Que é outro problema do nosso estado. Mas que isso por si só não faz com que um parto seja humanizado. É preciso que ela seja ouvida, que ela tenha atenção, que ela não seja deixada dentro de uma sala sozinha, por horas a fio, sem saber nem o que está acontecendo. Então, a humanização ela é uma coisa um pouco mais fina, mais refinado, que precisa ser feito. E que pode ser feito, que também tem uma ideia de que o parto humanizado ele é o parto normal. Não é verdade. O parto pela via cirúrgica ou o parto cesárea, ele também pode ser um parto humanizado. Se você está ali, fala com o paciente, explica o que está acontecendo. Se você respeita a golden hour, que a gente chama, que o bebê vai na primeira hora de vida, tem o toque no colo da mãe, que isso tem cientificamente comprovado reflexos na imunidade desse bebê ao longo da vida inteira. Uma série de coisas que são marcadores dessa humanização que podem ser e devem ser respeitados em qualquer via de parto. Não precisa ser parto vaginal e não é verdade que o parto cesáreo não pode ser um parto humanizado também. Entendi. A gente vai fazer mais uma pausa, daqui a pouco a gente retorna com mais cenário de diversidade sobre essa questão da violência obstétrica. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo.
Estamos de volta com o último bloco do Cenário Diversidade e antes de retomar o meu bate-papo com a Marília Freire, eu queria te convidar para visitar as redes sociais da revista Cenário. Elas estão aparecendo aqui no vídeo e lá você encontra os episódios anteriores aqui do programa e todo o material que é produzido aqui também pela nossa equipe. Bom, Marília, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a questão do parto humanizado, né? Você trouxe alguns exemplos e eu queria saber como é que está a situação das mulheres indígenas. É uma questão muito importante, né? Como todas que a gente conversou aqui, Luciana. Mas a gente tem visto, por exemplo, recentemente, acho que tem mais ou menos uns 8 a 9 meses, a gente teve a informação de que as mulheres indígenas das cidades mais indígenas do Brasil, que é São Gabriel da Cachoeira, estavam sem acesso ao pré-natal, por exemplo. E São Gabriel da Cachoeira só tem o hospital que é militar. E parece que tem uma insistência do poder público lá para que esse hospital militar atenda as mulheres indígenas. Mas, na mesma proporção que tem uma insistência, também tem uma resistência. Então, muitas dessas mulheres, quando precisam de uma assistência mais qualificada, não no sentido de melhor, mas no sentido de mais equipamentos ou de um monitoramento diferenciado, ela é encaminhada para Manaus para ser tratada aqui. E nos outros estados não é diferente, nos outros municípios do interior não é diferente, a gente tem um fluxo de mulheres indígenas do interior do estado que vêm para Manaus para ter bebê. Em regra, elas têm aqui um pouco de suporte da CASAI, né, ligada à FUNAI. Mas a gente tem questões que eu acho que são importantes a gente falar dessa atuação que a Humaniza tem feito ao longo desses anos, que eu observei. E uma delas, por exemplo, é quando a gente recebe uma mulher indígena numa maternidade no Amazonas, nem sempre ela vai dizer na porta de entrada que ela é uma mulher indígena. Até porque ela mesma já tem um medo, né, exatamente, de sofrer aí isso. um racismo. Ela tem medo de dizer que ela é uma mulher indígena. Né? O que é muito sério, a gente está falhando na nossa assistência nesse aspecto. Né? Isso é inadmissível, estamos na Amazônia. Como assim uma indígena tem medo na maternidade de dizer que é uma mulher indígena? Né? E a gente tem também um problema que é as mulheres que não falam português. Mulheres indígenas que vêm para Manaus ter bebê e que não falam português. Praticamente assim, falo com tranquilidade. As maternidades não estão preparadas. Não tem um intérprete para acompanhar, até para saber qual é a queixa, o que ela está sentindo, o que aconteceu antes dela chegar. Orientá-la, como você estava falando durante esse processo. Exato. Né? E como eu falei ainda agora, a falha nessa comunicação com a parturiente, ela é violência obstétrica. Por qualquer motivo que seja. Inclusive se for em razão de ela não entender ou não falar o português. Né? A gente precisa pensar em como vai adequar a assistência para essas mulheres. Né? Uma outra questão ligada às mulheres indígenas também, que fala diretamente da humanização, é as unidades terem a sensibilidade, muitas vezes, de que essa mulher veio de uma comunidade, às vezes, muito tradicional, de costumes muito tradicionais, e que, por exemplo, ela não vai consumir a carne que vai ser servida na maternidade. Quando ela estiver em trabalho de parto, que, em regra, isso também é violência obstétrica, você deixar a mulher em jejum por horas consecutivas sem necessidade nenhuma. Mas depois que ela vier se alimentar, se você servir, às vezes, carne, nem todas as mulheres indígenas comem carne. Elas comem peixe mesmo. Então, é pensar dentro da nossa assistência. A gente fez uma oficina outro dia na UFAM sobre isso. A gente pegou 3 pacientes diferentes, racializadas as 3, e o que de diferente a assistência precisa pensar para estar dentro do mínimo de humanização quando for atender essas mulheres. A gente precisa de uma alimentação diferenciada, a gente precisa que essa mulher tenha uma rede disponível durante o seu trabalho de parto. Enfim, há mecanismos que estão ao alcance do poder público fazer, que podem ser pensados, inclusive, em conjunto com essas mulheres. A gente tem várias organizações de mulheres indígenas, aqui cito a Maquiraeta, por exemplo, que podia contribuir
nessa discussão, nesse pensamento, nessa contribuição de melhoria da assistência e de humanização do parto e do nascimento das mulheres indígenas. Porque também não sou eu que vou dizer, não é você, é quem está nesse lugar que tem autoridade para dizer como seria uma assistência, não digo ideal, porque isso também foge muito das nossas possibilidades, mas o mais perto possível de uma assistência humanizada para as mulheres indígenas. Ainda falta bastante para a gente caminhar nesse aspecto e a gente recebe muitos casos de mulheres que vêm, inclusive adolescentes, que vêm com a mãe do interior. Algumas não conseguem chegar a tempo, morrem antes de chegar ou perdem o bebê antes de chegar, infelizmente. Exato. E eu queria saber também um pouquinho nesse bloco, né, como é o trabalho hoje feito pelo Humaniza, né? Quais são os projetos que vocês têm e até mesmo como foi que surgiu esse coletivo, né? Porque já tem um tempinho, assim. De tempo de CNPJ são 5 anos, mas o movimento já existia antes como movimento social não organizado, mas não formalizado. E de 2018 para cá que a gente já tem aí um CNPJ, né, regular e tal. A Humaniza começa com uma audiência pública tocada pelo Ministério Público, chamada pelo Ministério Público Federal, em que várias mulheres relatam as suas vivências de violência obstétrica e resolvem se reunir para pensar estratégias de enfrentamento, né? Eu não sou uma dessas membros fundadoras, eu já entrei depois, a convite de uma dessas membros fundadoras, e a gente tem um trabalho que é 100% voluntário, então não tem nenhum tipo de remuneração ao trabalho que a gente faz, acho importante a gente dizer. E a gente tem algumas frentes de atuação, né? A gente tem um trabalho ali de advocacy junto aos poderes legislativos. Então, tem várias leis que saíram em decorrência já da nossa atuação. Leis municipais de humanização de parto e nascimento, lei estadual de violência obstétrica, várias outras. Que é uma das atuações, e também em legislativos municipais do interior. E a gente tem um campo de atuação que é da educação, então a gente trabalha com rodas de conversa, palestras, cursos e capacitações. E aí a gente tem dentro, né, rodas de conversas para mulheres gestantes, também para profissionais de saúde. E a gente tem capacitações tanto para o campo jurídico. A gente fez aqui no Amazonas a primeira capacitação jurídica em violência obstétrica para magistrados do Brasil. Um curso credenciado pelo Infam, assim, que foi muito reconhecido, porque não adianta a gente fazer várias coisas embaixo, quando chega no judiciário, o judiciário não sabe o que fazer com essa demanda. Então a gente meio que mapeou quais eram essas necessidades institucionais. Mas a gente é capaz... Até porque o judiciário ele é formado ainda em maioria por homens, né? Então Sim. Isso está muito fora da realidade deles. Está assim, fora da realidade, mas quando a gente fala que as mulheres deles podem sofrer violência obstétrica, sim, ou que as mães deles podem ter sofrido, a coisa toca num outro lugar, sabe, Luciana? A gente também vai no caminho aprendendo de que forma a gente vai sensibilizar esses homens que, em regra, teriam um pouco mais de dificuldade de se sensibilizar com a causa, né? E aí a gente tem esse trabalho mesmo de capacitação para profissionais. Agora a gente, esse ano a gente ofereceu um curso gratuito de pré-natal baseado em evidências para profissionais da capital e do interior. Inclusive, tinham participantes até de Roraima nesse curso. A gente tem um campo de atuação que é do jurídico mesmo, então tem ações, várias ações em que a Humaniza é amicus curiae, que é o amigo da corte, que muitas vezes magistrados pedem um parecer sobre um caso específico. A gente também, nesse campo jurídico, a gente já auxiliou na elaboração de quesitos para a perícia, por exemplo, porque de fato tem uma questão técnica muito específica, que não é todo mundo que tem o manejo para saber o que tem que perguntar, por exemplo, de um perito, né? E também, dentro do campo jurídico, a gente acompanha
dos processos juntos às entidades de classe. Então, processos junto ao CRM e ao COREM e ao CFM. Também a gente faz esses acompanhamentos aí, quando nós somos procurados para esse tipo de demanda. Temos como parceria no campo jurídico a Defensoria Pública do Estado, né, que atualmente preside o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Obstétrica, um comitê multi-órgão que só existe no Amazonas, que é composto pelas duas defensorias públicas do Estado e da União, Ministério Público do Estado e Ministério Público Federal, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, as próprias Secretaria de Segurança Pública, vários órgãos envolvidos na assistência estão dentro do comitê, e a Humaniza representando a sociedade civil, que é um lugar onde a gente avança muito em pensar coletivamente como a gente vai enfrentar esse problema sistêmico e até, digamos, endêmico que o Amazonas e o Brasil passam, né? Acho que esses são os campos principais da nossa assim, atuação, o advocacy, o campo da educação em direitos e o campo jurídico mesmo. Acho que esses são assim, os principais campos da nossa atuação. E a gente vai fazendo o que é possível, não somos muitas, mas quem está de fora acha que nós somos não sei quantas mulheres, mas nós não somos tantas assim. Mas a gente está se esforçando muito e, como eu sempre falo e quero encerrar minha fala dizendo isso, o objetivo da Humaniza é não precisar mais existir. É a gente alcançar um nível de humanização, de excelência, de não violência, que não faça sentido mais a gente existir como organização. E assim, como realmente última pergunta, Marília, quem for vítima, né, passar por uma situação dessa, o que deve fazer? Quem procurar? Olha, a gente está passando agora por um encontro de esforços com a Polícia Civil para fazer uma capacitação às delegacias, né? Porque não se sabe ainda, na verdade a Polícia Civil, a partir dos dados que a Defensoria apresentou, vai definir se vai capacitar todas as delegacias, se vai capacitar as delegacias da mulher, ou se vai capacitar as delegacias mais próximas das maternidades, que isso talvez fizesse mais sentido. Mas isso ainda está em discussão, não está fechado, que é um dos passos importantes, é você fazer esse registro, até para a gente ter dados oficiais dessas violências, né? O que não existe no mundo, a gente não consegue construir políticas públicas a respeito. E esse é um passo. O outro passo seria procurar um advogado ou a Defensoria Pública. Pode procurar a Humaniza nas nossas redes sociais, @Humaniza Coletivo, no Instagram principalmente. Lá no Instagram tem o nosso telefone, tem o nosso e-mail também que pode entrar em contato. E também a possibilidade de, aliás, uma orientação geral para todas as mulheres e para todos os familiares, porque às vezes as mulheres vão embora no parto, né? Morrem no seu parto. E para os familiares, então, a orientação, e para as mulheres, é pedir a cópia do seu prontuário médico. Teve alta ou, infelizmente, teve um desfecho, morte, mesmo que seja do bebê, solicitar na unidade, que é um direito do paciente ou da sua família, solicitar o acesso a esse prontuário na íntegra, para que a gente possa ter também um pouco mais de subsídios para fazer análise do que aconteceu, onde é que poderia ter sido evitado um desfecho ou o que ocasionou, etc. Acho que isso é uma orientação importante. Se for violência obstétrica do tipo violência verbal, ou essa humilhação, ou esse desleixo mesmo no trato, a gente recomenda anotar às vezes o nome do acompanhante do leito ou do lado, para você ter depois testemunhas, para um eventual processo judicial, por exemplo. Acho que é isso. Tá bom. Te agradeço muito pela tua participação, né? Espero que a gente possa em outros momentos conversar sobre outros temas, né? E de repente até trazer novidades positivas. Sim. Né? Que é o que a gente mais quer. Sim. Então te agradeço, Marília, pela tua participação, agradeço também a você que nos acompanhou e já te convido para a próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, mais Cenário Diversidade. Até lá!